meus amados irmãos e irmãs em Cristo ressuscitado. E que alegria, que maravilha estar hoje, eu, você, uma multidão de filhos e filhas de Deus espalhado por este mundo, em oração por esse dia tão maravilhoso, esse dia festivo. Por que não chamar de dia festivo? Porque hoje comemoramos o dia do professor, aquele que se doa em ensinamento. Que maravilha, né? Ter essas pessoas ao nosso lado. Mas antes, gostaria de chamar a tua atenção para olhar para aquele que sempre foi, sempre é e sempre será o nosso verdadeiro mestre, aquele que ensina com realeza, aquele que ensina com o maior dom, que foi o dom da humildade. Ele sempre vai ser o meu, o seu mestre que ensina. Esse mestre Jesus, que na sua autoridade de Pai vem capacitando cada vez mais os nossos queridos e as nossas queridas professor e as nossas queridas professoras, que lutaram e lutam para trazer para nós o ensinamento do dia a dia. Que maravilha hoje poder reservar este tempo para rezar com essas pessoas magníficas. Então, eu gostaria de rezar junto com o Mestre Jesus, exclusivamente e em particularmente para você, querido professor, para você, querida professora, e também para todas as famílias que têm em seu lar ou que têm na sua família alguém que ensina, alguém que carrega esse título maravilhoso chamado professor ou professora. Desde já, o meu forte abraço, o meu forte beijo a você, professor, a você, professora. E no modo em particular, no modo carinhoso, eu quero também, desde já, desde manhã já estava em constante oração por minha magnífica e especial professora, que é a minha esposa, que também dedica a sua vida ao ensinamento das nossas crianças. Então, meu carinho pela minha professora, chamada Marcelena de Souza de Carmo Mota. Meu abraço a ela, meu estimado beijo a ela também, tão carinhoso. Isso, não só a ela, eu quero estender a minha oração a todos vocês. Eu quero rezar hoje esta oração no livro dos Romanos, Paulo que vai escrever aos Romanos. Então eu quero pegar esse versículo de Paulo e rezar com vocês. Então está em capítulo 15 do livro dos Romanos, capítulo 15, versículo 14. Romanos, capítulo 15, versículo 14. Que maravilha! Que maravilha nós rezarmos junto esta palavra de Deus. Então é isso. Você que tem a tua Bíblia aí, pega lá a sua palavra. Pega lá a sua palavra de Deus para rezar conosco. Isso, você correu lá, pegou a tua palavra, que maravilha. Então vamos junto rezar. No versículo 14. Estou pessoalmente convencido. Estou pessoalmente convencido, meus irmãos, de que estáis cheio de bondade, cheio de um perfeito conhecimento, capazes de vos admoestar uns aos outros. Repito, estou pessoalmente convencido, meus irmãos, de que estáis cheio de bondade, cheio de um perfeito conhecimento, capazes de vos admoestar-vos uns aos outros. Que beleza hoje rezando especialmente pela vida do professor e pela vida da professora. Mas antes, sempre lembrando que aquele que é capaz de nos inspirar, aquele que é capaz de trazer para mim e para você essa sabedoria divina,
Então, meu querido professor, minha querida professora, nunca esqueça daquele que tem um dom maior, daquele que pode te proporcionar ainda mais daquilo que você sabe. Conhecimento nunca é demais. Ai daquele que para achando que já sabe tudo. Na verdade, ele não sabe nada. E a palavra de Deus traz essa certeza para nós, cheio de um perfeito conhecimento. Então, professor, você professora, você precisa ser cheio cada vez mais desse perfeito conhecimento. Como que você vai chegar nessa perfeição de conhecimento? Junto de Jesus. Você professor, você professora, longe de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode até mesmo passar os teus conhecimentos, os teus ensinamentos, mas quando o problema vem, quando aquela dificuldade daquela sala de aula aparece, quando a dificuldade daquele aluno aparece, ou daquele aluno, daquele jovem, daquela jovem, você não vai ter a sabedoria para conduzir. Então, quando você busca o conhecimento de Jesus, lembrando que esse canal é um canal dos amigos da palavra de Deus. Seja cada vez mais um grande amigo, uma grande amiga da palavra de Deus. Vou te dar uma dica, querido professor e querida professora. Sabe você, quando você começa numa escola, você vai ali entrelaçando as amizades, você consegue, opa, com essa professora eu consigo me dar melhor, então eu vou partilhar. Olha, às vezes a professora ou o professor, ali na sua roda de amizade, você consegue partilhar coisas que talvez você não consegue partilhar dentro da sua casa. Você não consegue partilhar talvez com seu esposo, ou você não consegue partilhar talvez com sua esposa. Então tenha a amizade com Jesus, palavra. Tenha amizade com a palavra de Deus, assim como você se demonstra esta amizade na roda de amigos professores ou de amigas professoras. Se você assim viver esta dinâmica desta grande amizade com a palavra de Deus, você vai sempre atingir o perfeito conhecimento. E você não vai abandonar situações difíceis da sua sala de aula. Você não vai abandonar a situação difícil da sua escola. Sabe por quê? Porque você tem aquele que é maior, chamado Jesus Cristo. Então vamos juntos viver esta temática da fé, esta amizade profunda com a palavra de Deus. E lembrando e ressaltando sempre, ai de nós se não fosse o professor. Se não fosse o professor, não existiria o doutor. Se não fosse o professor, não existia os governantes, o presidente. Se não fosse o professor, não existiria um padre, um bispo, um papa. Todo conhecimento passa pela mão e pela experiência e pela vida de um professor ou de uma professora. Por isso, vamos amar nossos professores, vamos amar nossas professoras, vamos dinamicar a vida deles para que se torne mais válido, para que eles sempre tenham alegria nos ensinar, alegria nos levar ao conhecimento. Mas precisa de eu, pai, estimular os nossos filhos a respeitar, a ter um respeito digno pelo professor, pela professora. Você, pai, que me assiste nesse momento, ou ainda vai me assistir, estimula uma educação plena do teu filho na sua casa, para que quando ele chegar na escola, ele passe a respeitar o professor e a professora. Mas se nós pais cruzar os braços, coitadinho dos nossos professores. Vamos unir, vamos ajudar uns aos outros e vamos ser dinâmico na fé, dinâmico na amizade e na palavra de Deus. E para que nós continuamos sempre vivendo nesta amizade com a palavra de Deus, precisamos de Jesus, precisamos do Espírito Santo, precisamos uns dos outros. E mais uma vez, querido professor e querida professora, Deus lhe abençoe. Eu quero desejar mais uma vez para você meu forte abraço, meu forte beijo. E de modo especial, meu carinho
eterno meu carinho especial para minha amada esposa, que também exerce esta magnífica profissão chamada professor ou chamada professora. Deus abençoe vocês. Deus abençoe minha esposa. Deus abençoe essa massa que dedica o seu tempo no ensinamento do nosso futuro. Você, professora, é comprometido. Você, professor, é comprometido com o futuro do nosso país, com o futuro do nosso mundo. Muito obrigado pela vossa existência. Muito obrigado pelo vosso sim a esse maravilhoso ensinamento, essa maravilhosa educação. Muito obrigado. Deus abençoe você muito, hoje e sempre. Deus te abençoe. Eu desejo sobre você a bênção de um Deus Pai Todo-Poderoso, rico em misericórdia, que tem alegria no coração de Pai te abençoar hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E dê sobre todos nós esta bênção maravilhosa. Meu forte abraço e meu forte beijo no coração de cada um de vocês.